Boa noite, irmãos. A gente vai iniciar aqui agora a leitura do livro A Importância de ter um espírito correto, do irmão Bucieste, e a gente está nesse tópico aqui, Aitofel. Ele diz assim: o indivíduo no Velho Testamento que ilustra um espírito implacável é Aitofel. Vamos voltar para 2 Samuel 15:12, que diz assim: também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E então, no versículo 31 diz: então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Houve uma conspiração no reino de Davi. Seu próprio filho, Absalão, tinha se levantado contra ele. Desnecessário dizer que Davi estava em apuros e fugiu para salvar sua vida e correu para o deserto para se refugiar. Quando Absalão e todo Israel se voltou contra ele, descobrimos que Aitofel, amigo de Davi, ficou do lado deles. Que choque e decepção isso deve ter sido! No exato momento em que ele mais precisava de seu amigo, este se virou contra ele. A razão para isso foi que Aitofel tinha um espírito implacável em relação a Davi. Ele o obrigara profundamente, o sentimento, né, profundamente em seu coração e estava lá por um longo tempo, mas agora havia saído. Se ligarmos o capítulo 11:3 com o capítulo 23:34, aprendemos que Aitofel era avô de Batseba. E quando Davi cometeu adultério com ela e matou seu marido, Aitofel guardou sentimentos amargos em relação a Davi. Não achou que ele tinha recebido a devida disciplina do Senhor por seu erro. Não há menção de qualquer espírito amargo em Aitofel até este momento. Ele tinha mantido bem escondido. Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Todos sabemos o que é uma raiz. É algo que cresce abaixo da superfície, e às vezes vai brotar do chão em um lugar longe da árvore. Isso nos mostra que se não julgarmos um espírito amargo e implacável, mais cedo ou mais tarde ele vai se exteriorizar. E isso explica por que Aitofel tomou partido contra Davi quando este foi rejeitado. Tendo permitido que essa raiz crescesse abaixo da superfície, vemos que quando ela brotou, era feia, muito feia. No capítulo 16, de 15 a 23, ele aconselha Absalão a fazer Davi pagar por seu pecado 10 vezes. Ele sugere que ele vá para 10 das suas concubinas, 10 das concubinas de Davi. Ele tinha uma razão plausível para isso, para fortalecer o compromisso do povo ao seu lado contra Davi. Mas ele realmente queria ver Davi pagando por seu adultério. Isso mostra que realmente não tinha qualquer preocupação piedosa para o pecado de Davi. Se ele tivesse, não teria sugerido o mesmo pecado e 10 vezes mais. Isso nos mostra que, se um espírito implacável é deixado sem julgamento, ao longo do tempo ele se tornará vingativo. No próximo capítulo, 17, ele se oferece para sair para o deserto e matar Davi. Esta foi
Welton? Perfeito. Quando o levaram e o crucificaram, ele disse: Pai, perdoe. Oi. Não sei se para os irmãos, mas para mim ficou mudo um tempinho. Ficou assim. Então eu vou voltar aqui. Eu vou voltar desse ponto aqui, tá? Tendo permitido que essa raiz crescesse. Pode ser? Bom. Vamos lá. Tendo permitido que, se tiver alguma coisa, você me interrompa, viu, irmão? Tendo permitido que essa raiz crescesse abaixo da superfície, vemos que quando ela brotou, era feia, muito feia. No capítulo 16, 15 e 23, ele aconselha Absalão a fazer Davi pagar por seu pecado 10 vezes. Ele sugere que ele vá para 10 das concubinas de Davi. Ele tinha uma razão plausível para isso, para fortalecer o compromisso do povo ao seu lado contra Davi. Mas ele realmente queria ver Davi pagando por seu adultério. Isso mostra que realmente não tinha qualquer preocupação piedosa para o pecado de Davi. Se ele tivesse, não teria sugerido o mesmo pecado e 10 vezes mais. Isso nos mostra que, se um espírito implacável é deixado sem julgamento, ao longo do tempo, ele se tornará vingativo. No próximo capítulo, 17, ele se oferece para sair para o deserto e matar Davi. Esta foi outra vingança pela morte do marido de Batseba. Tal é a medida em que um espírito não julgado e amargurado agirá. Ó irmãos, precisamos ter um espírito correto nessas situações e perdoar de coração. Que Deus nos dê a graça de manter uma mão aberta para todos os que agem injustamente contra nós. O Senhor Jesus é o nosso exemplo perfeito. Quando o levaram e o crucificaram, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Tá. Irmão Lineu, quer comentar alguma coisa ou pode seguir? Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com esse Aitofel, a história dele, né, o que é narrado em 2 Samuel. Ele cita aqui, no primeira parte que ele lê de 2 Samuel 15, que ele está falando a respeito de Abisalão, quando Abisalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, que era conselheiro de Davi. Esse Aitofel, ele, no capítulo 11, versículo 3 de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Que ele está falando: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã? Esse Eliã aí, abrindo no capítulo 23, versículo 34, no finalzinho lá, ele fala Eliã. Aqui nessa versão está Elião, mas é o próprio Eliã, filho de Aquitofel. Então, a filha de Elião, que era Batseba, era neta de Aquitofel. Quando Davi comete aquele terrível pecado e faz não só o adultério, mas até ele planeja o assassinato de seu marido, Natan desvenda isso, porque ele revela o que foi feito, como nós falamos já sobre isso daí, eu acho que cheguei a pincelar alguma coisa sobre isso. Mas aí o que acontece?
Quando ele fala, ele dá a sentença, Davi dá a sentença que o tal homem seja morto, e Natan fala, tu és o homem, ele entende que ele pecou contra Deus. Ele confessa esse pecado, nós vemos o Salmo 51, que é ele confessando isso, e, na verdade, ele se arrepende do que fez, ele tem da parte de Deus várias coisas que ocorrem na vida dele. Deus o perdoou, ele cobriu o pecado, né? E cobrir pecado não é encobrir. Cobrir o pecado, ele colocou esse pecado, tratou desse pecado em Davi, e ele teve as suas consequências. O próprio filho morreu, o fruto desse adultério, esse seu filho morreu, e depois, nunca o reinado dele teve paz. Durante todo o tempo do reinado de Davi, ele não teve mais paz, sempre havia guerra, porque Deus mesmo falou que era assim que seria. E ele teve a intenção de construir o templo para Deus, mas o Senhor falou, não, não pedi para construir casa nenhuma para mim. Seu filho vai fazer isso. E deixou para Salomão. Mas Davi tinha todo o planejamento, tinha o esquema, tudo já programado para fazer esse templo, mas ele não foi permitido ele fazer como consequência no governo de Deus, né? A gente chama de uma situação em que há um juízo governamental. Nós devemos sempre lembrar que existem diversos tipos de juízo. Existe o juízo, o perdão, né? Quando você vai tratar de alguma coisa, existe uma sentença, e essa sentença pode ser de caráter governamental ou pode ser de condenatório. Quando nós cremos em Cristo Jesus como Salvador, nós cremos que ele, na cruz, levou o juízo que é suficiente para pagar nossos pecados. Nós aceitamos esse sacrifício de Cristo por nós e aceitamos a sua obra e que ela que nos coloca agora diante de Deus justificados. E essa justificação é Deus nos justificando de um juízo que viria, um julgamento que viria sobre nós, que se nós não tivéssemos Cristo seria de morte. E essa morte caiu sobre seu Filho exatamente para isso, para que agora nós pudéssemos ter um Deus justo e justificador. É uma coisa muito importante entendermos isso. Deus é justo. Deus também é amor. Como eu posso exercer simultaneamente juízo, condenatório e amor ao mesmo tempo? Deus fez isso em seu Filho Jesus. Aquele que era o unigênito do Pai, veio a este mundo e se entregou como um cordeiro de Deus, sem pecado, e se fez pecado por nós e levou o juízo. Isso é Cristo apresentando-se como propiciação pelo pecado de todos, e Deus aceitou. Por outro lado, isso não quer dizer que todos são salvos, porque ele veio como propiciação. A propiciação por todos é que o sacrifício dele tem poder suficiente para salvar todos, mas não vai salvar todos, porque nem todos creem. Então, nós que cremos, entendemos que na cruz ele nos substituiu. Então, substituição não é a mesma coisa que propiciação. A propiciação é Cristo se apresentando a Deus como sacrifício pelo pecado. E substituição é Cristo nos substituindo o crente, aquele que crê lá na cruz. Ele falando, ó, morri por esse. Quando nós cremos em Cristo, nós sabemos que ele levou os nossos pecados, porque era suficiente para fazer isso. Então, esse detalhe é importante porque o que aconteceu em tudo isso aqui? Davi havia cometido um pecado muito sério, mas esse Aitofel, por ser avô de Batseba, ele guarda em seu coração uma raiz de amargura contra isso, por achar que o seu juízo não tinha sido suficiente. Por que nós dizemos isso? Pelas passagens que foram lidas aqui mais à frente, no capítulo 16 de 2 Samuel,
Podemos abrir lá? Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente lê lá na 16. Versículo de 15 ao fim. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, e a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, senão daquele que eleger o Senhor e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria filho diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão comigo. Entenderam, pois, para Absalão uma tenda, estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus que se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Então, o que nós vemos aqui? Aitofel era o conselheiro de Davi, mas Absalão, que é filho de Davi, que estava usurpando o trono de seu pai, ele chama esse conselheiro e pede conselho para ele. E o conselho que ele dá é contra Davi. Mas nunca ele tinha manifestado que ele era contra Davi. Aqui ele se manifesta disso, como o irmão diz, como se ele estivesse querendo penalizar Davi 10 vezes pelo que Davi fez. Ou seja, Davi havia adulterado, agora ele pede que o filho de Davi adultere com as concubinas de Davi, porque ele tinha concubinas. E também era um erro, mas isso era uma prática que eles tinham, condenável, mas tinha. Mas para Aitofel dar um conselho, porque disse que naquele tempo a palavra dele era como a palavra de Deus, ele usou a sua influência de conselheiro fiel a Davi para penalizar Davi 10 vezes pelo que ele tinha feito com a sua neta. E isso a gente vê pelo texto, né? A maldade e a raiz de amargura que existia nesse homem. Então, esse Aitofel, que é Aquitófel que fala aqui, ou Aitofel, é a palavra, dependendo da tradução, né? Esse Aitofel é uma figura de alguém que não perdoa e mais tarde vai tentar, inclusive, a matar ele, porque ele se oferece, no capítulo 17, a gente vê que ele vai se oferecer para matar a Davi. E o que acontece, na realidade, é que ele acaba sofrendo as penalidades por isso. Mas isso é uma figura, aqui ele mostra, é um exemplo no Velho Testamento que ilustra o que é você guardar o rancor quando você é ofendido, você não se sujeitar e perdoar. O perdão é a palavra-chave para nós vivermos como cristãos. Por quê? Se nós nos chamamos de irmãos, e frequentemente falam irmão tal, irmão aqui da introduzir a coisa, falou, tá presente, irmão Lineu, irmão esse, aí foi falando o nome de irmão. Nós somos irmãos por quê? Qual é a ligação que nos faz irmãos? Termos sido perdoados de nossos pecados por Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo nos coloca dentro dessa família. Nós somos agora filhos de Deus. Eu pergunto, qual daqui, de todos os presentes, ou de todos aqueles que são irmãos, qual deles foi feito filho por mérito próprio? Foi feito filho porque tinha bom comportamento ou fez boas obras? Nenhum de nós. Um verdadeiro cristão sabe muito bem que ele é salvo por graça.
não por obras. E que se alguma base pela qual nós estamos aqui, é a do perdão dos pecados. Nós fomos perdoados por Deus. Quando, ouvindo o Evangelho, cremos no Evangelho da salvação e assim somos selados com o Espírito Santo. Perdoado significa dizer, não há mais como imputar para você esse pecado, porque ele já foi tratado. Deus é justo e não vai julgar duas vezes o mesmo pecado. Se eu aceito o que Deus me deu como o evangelho da minha salvação, que é Cristo morreu por você naquela cruz, levando o juízo que você merecia, eu aceito isso e tomo como para mim, e a salvação é uma coisa individual, eu não estou falando para nós, no coletivo aqui, porque isso cada um de nós deve ter feito para ser um cristão, né? Porque um cristão é aquele que tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Isso Paulo fala em Romanos, né? Então, se eu creio nesse evangelho e agora entendo que meus pecados, e eram muitos, e todos nós pecamos em muito, todos eles foram, meus pecados foram todos levados no esquecimento, porque ele já julgou. Não vai voltar outra vez esse assunto no tribunal. Nós não vamos estar diante do trono branco. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo, que não é um tribunal de juízo condenatório, mas um tribunal de meritório, que a gente diz. Ali, nós estaremos, no arrebatamento, nós estaremos todos diante do tribunal de Cristo, que é um tribunal em que vamos ver, vai ser julgado a obra de cada um e mostrado, e vai receber galardão de acordo com o que fez. E isso é individual também, entende, irmãos? Aí, então, nós podemos ver até que ponto chegou o ódio, ou a falta de perdão, a revanche que ele quis ter, como que ele estivesse querendo se vingar de Davi pelo que ele havia feito à sua neta. Primeiro adulterando com ela, e depois também o seu genro, aliás, ele era avô, não era pai, né? Mas aquele que era casado com Batseba ainda morre por causa desse ato inconsequente que Davi cometeu, mas que ele se arrependeu, como nós vamos ver mais à frente, quando ele vai falar no finalzinho aqui, do Salmo 51, que o Davi escreve após ter confessado o seu pecado. Só até aí, se alguma dúvida ficou, alguma coisa, pode perguntar. Se o irmão quiser continuar a leitura, então. Certo. Então, eu vou seguir aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Esse próximo tópico diz assim: ore por um espírito correto. A última passagem que eu quero recorrer é Salmo 51:10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito correto. Davi havia falhado de uma forma muito séria e agora ele desejava ser restaurado ao Senhor. Ele desejava que não só seus pecados fossem colocados de lado, mas que ele também teria um espírito certo. Se sentirmos que não tivemos um espírito certo para com alguém em alguma matéria, é isso que queremos fazer: orar para que o Senhor nos dê um espírito certo. É uma boa oração para todos nós. Então seremos como Caleb e Daniel, dois homens que tiveram um espírito excelente. E aí tem as referências aqui, se precisar ler, vou só falar que eu abro lá.
Não tem mais um trechinho depois disso aí, pelo menos no livro impresso que eu tenho aqui. Ah, é. Eu que achei que acabava aqui, mas tem. Eu vou terminar aqui. Eu só pensei que deveríamos ter essas coisas diante de nós, porque vivemos em um dia difícil, com muitas coisas frustrantes para provar nosso espírito, e é fácil desenvolver um espírito errado que vai estragar a nossa vida e testemunho. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito. No Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, podemos até abrir lá, né, o Salmo 51. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. 51. É o 10, né? Começando no versículo 1, Ah, tá. você vê ele confessando: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente fiz o que era, contra ti somente pequei, e fiz o que era a teus olhos mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E aí o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O espírito reto, ou o espírito correto, né? Como acho que quem fala um espírito correto é a tradução do Darby, um espírito de firmeza, um espírito firme ou estável, ou espírito reto, algumas traduções dão, né? Essa oração que ele termina foi depois de ele ter confessado. E é interessante, eu acho que é nesse livro mesmo que nós lemos, daquele que confessar um pecado. O que é confessar? Confessar é você realmente se abrir diante de Deus e dizer o que foi feito. Porque muitas vezes é aquela história do cara que vem confessar que roubou alguns metros de corda, vai confessar isso, mas esquece de falar que no final da corda tinha amarrado um cavalo, né? Na verdade, ele estava roubando o cavalo, mas ele confessa que só roubou a corda. Isso quando nós vamos diante de Deus ao confessar um pecado, eu pergunto, de que vale você tentar maquiar o que foi feito de errado e tornar a confissão um pouco mais branda para talvez que o Senhor se compadeça? Nós estamos querendo dizer o que para Deus quando nós fazemos isso? Então, entenda, confessar um pecado, confessar uma falha, é confessar plenamente e entender o que fez, porque todos nós falhamos em muitas coisas, diz a palavra, e falhamos mesmo. O problema é que quando nós falhamos e somos repreendidos, só duas reações podem ter. Aliás, até três podem, mas as duas reações. Ou uma reação de entendeu, se submeteu e se humilha diante de Deus. A outra é, não fui eu que fiz. Ou, não é culpa minha, e jogar a culpa em outro. A culpa é de tal e tal, ou desse daquilo. Isso foi o que Adão e Eva fizeram no Éden, né? Adão fez isso. O Senhor procura, Adão, onde estás? E ele está escondido, dizendo, tive medo, né? Vi que estava nu e tive medo e me escondi. E o Senhor fala, que é isso que fizeste? Assim, a mulher que tu me deste. Nessa frase, ele apontou o dedo para Eva e para Deus. Porque ele falou, a mulher que tu me deste. Isso é abrandar o que ele tinha feito de errado. Ora, ele caiu com o entendimento que ele estava. A Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado pela serpente.
Adão foi levado a fazer isso por Eva, que era a sua companheira, mas ele fez sabendo o que ele estava fazendo. Ele não estava sendo enganado. Eva foi enganada. Isso a palavra diz em Gálatas, fala, eu temo que assim como Satanás enganou a Eva, assim nós também sejamos enganados por falsos mestres e tudo mais. Mas existe esse problema. Nós, quando somos chamados a atenção de alguma coisa que fizemos, uma dessas reações é virar o jogo. Isso é muito... Você vê em crianças pequenininhas. Você dá um tanco nele. O que foi isso que você fez? Foi meu irmãozinho que fez isso. Julga a culpa foi da empregada. A culpa foi disso. A culpa foi de alguém que deixou isso aqui no lugar, porque senão eu não quebraria. Entende? A jogada é assim que a carne é. A outra que você se humilhar é a melhor coisa. E a terceira que eu falei que é possível é ignorar totalmente. Você é repreendido e faz de conta que não aconteceu nada e continua fazendo a mesma coisa. Isso é rebelião. Dessas três coisas, a humilhação, quando nós somos corrigidos, no momento da correção, não é de alegria. Não é de alegria. Isso é claramente dito em Hebreus. Porém, quando somos corrigidos, isso é sinal de que não somos bastardos. Não somos um filho sem conhecer o pai. Nós somos um filho que tem um pai que cuida de nós. E a repreensão tem por motivo a correção. E a correção com motivo de aprender e de endireitar o caminho. Quando se entende isso e se confessa, como o Davi falou aqui, contra ti pequei. Entendam, irmãos, todo pecado que nós cometemos na luz. Uma vez que nós fomos salvos e cremos em Cristo Jesus, sim, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé e é o que Deus nos justifica dizendo: a conta está arriscada, a dívida está arriscada, está paga, não vai ser cobrado. Porém, quando falhamos, vem Deus, então, no seu juízo governamental, nos disciplinar para que nós andemos de acordo com aquilo que professamos, de acordo com aquilo que temos, não só o que professamos, mas de acordo com o que nós temos agora. O que nós temos quando nós cremos? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, para andar concordemente com a vida nova que temos em Cristo Jesus e o Espírito Santo habitando em nós temos que andar de acordo com esse chamamento, com essa vocação que nós temos, que é o que é dito em Efésios, para andar conforme a vocação que fosse chamado, para aquilo que nós fomos chamados, para sermos testemunhos aqui na Terra. E quando somos um mau testemunho, Deus entra em seu juízo governamental e trata de nós. Quando trata conosco, no momento, não é de alegria, mas depois, aqueles que são exercitados pela disciplina, acabam aprendendo que Deus é um Deus de amor, que está fazendo isso para ensinar, para que nós andemos mais próximos dele. Porque quando pecamos, nós perdemos a comunhão, a alegria da comunhão com Deus, da salvação que temos em Cristo Jesus. Nós nos desanimamos, deixamos de ler um pouco a Bíblia, nossas orações já não são frequentes, e assim por diante. Nós vamos confiando de que está tudo bem, damos uma acusada em um ou outro, a culpa é dos irmãos, faltou amor, isso e aquilo, que nós estamos acostumados a ver, vira e mexe acontecer essas coisas, mas no fundo, o segredo de nós termos o espírito correto é nos humilharmos, considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. É o que Paulo fala em Filipenses. Aquela passagem de Filipenses 2, que lemos várias vezes no partimento do pão, onde lembramos do Senhor na sua morte e ressurreição, vez por outra, alguém abre em Filipenses 2 e fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo uma forma de homem... Tudo aquilo que ele está falando está no contexto do que ele começou o capítulo 2, que é a respeito de nós andarmos considerando os outros superiores a nós mesmos, cada um considerando o outro superior a si mesmo. É o segredo de andarmos no espírito correto, andarmos em submissão a Deus
e considerando os nossos irmãos em tudo. Quando se quer ter a primazia, ou se tem os olhos voltados, como se diz a expressão, ter o olho voltado para o próprio umbigo, só pensa em você. Não está acontecendo isso porque os irmãos não querem saber, estão menosprezando, não estão dando amor. Isso que está olhando para dentro de si, em autocomiseração, querendo fazer uma coisa que na palavra de Deus nunca fala para um cristão. A palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus nunca diz sede amado uns pelos outros. Ela nunca diz isso. Porque não é o fato de nós ficarmos requerendo o amor dos irmãos, porque isso gera raiz de amargura. Se nós temos alguma coisa que acontece, que o Senhor permite em nossa vida, o que nós temos que ver primeiramente é por que isso está acontecendo na minha vida e o que eu posso aprender com o que está acontecendo. Ao invés de virar a coisa para o outro lado e falar assim, o que esses irmãos estão fazendo comigo? O que esse irmão tal ou aquele irmão está fazendo? E isso é muito comum, irmãos. É muito comum em todas as assembleias onde estão reunidos ao nome do Senhor. Também isso acontece nas denominações, quando existe alguma discordância em qualquer coisa que seja, se não houver o sentimento de considerar o outro superior a si, vai haver conflito. E todo conflito gera um abandono, uma divisão, ou pior ainda, às vezes, contamina todos à volta. Aliás, é a tática do inimigo, é contaminar. Ele gosta de perturbar aquilo que o Senhor está fazendo. Tudo que o Senhor juntar, ele vai querer dividir. Ele não vai estar preocupado em dividir o que já é dividido, mas ele vai querer dividir o que está representando, aquele remanescente pequeno que ainda preserva um pouquinho daquilo que ele tinha estipulado desde o começo, mas que, ao longo tempo, a igreja se tornou, se desviando da verdade, e então a casa de Deus se tornou uma grande casa onde existe divisões, existem opiniões, existem grupos, cada um dizendo eu sou melhor, só eu sou cristão, o outro não é, e tudo que nós vemos em todas as denominações ocorrendo aí. Alguns indo para uma doutrina que exalta o homem, outras indo para uma doutrina que exalta a espiritualidade, e assim vai. Nós temos hoje uma denominação para qualquer tipo de caráter que exista no mundo. Se o cara gosta de música, vai ter lá a sua que tem um coral maravilhoso. Se ele gosta mais de curas e tudo mais, vai ter lá os que vão curar, fazer aquelas reuniões de cura. Se quer prosperidade, tem o evangelho da prosperidade. Dá aqui o seu dízimo que Deus vai devolver em dobro. Você vai ser bem-sucedido na vida. E assim vai. Cada desejo que o homem tenha vai ter uma denominação para satisfazer o seu desejo. Porém, nós somos atraídos por uma pessoa, não por doutrinas, não por ideias, não por religião. O que nos atrai é o centro divino, Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, mas também nenhum outro nome pelo qual nós devemos estar reunidos, porque Paulo fala isso. Está Cristo dividido? Por que vocês estão falando aí eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo? Está Cristo dividido, ele pergunta. Por acaso, Paulo morreu por vocês na cruz, ou Apolo, ou qualquer... E Paulo estava usando esses nomes para não falar os nomes daqueles da Assembleia em Corinto que estavam sendo exaltados lá. Mas, irmãos, o que nos une é um centro divino, uma pessoa. Que onde está essa pessoa? Nos céus. É um homem ressuscitado dentre os mortos, que alcançou a vitória sobre a morte por sua obediência a Deus e porque veio como um cordeiro de Deus para fazer essa obra. E se ele agora, ressuscitado, é um homem exaltado à direita de Deus, ele é as primícias dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro dessa raça da nova criação de Deus, que é em Cristo Jesus. Essa nova criação de Deus colocou um fim à criação em Adão, que caiu em pecado, e agora ele começa em Cristo, essa que a gente chama de
a raça da nova criação de Deus, em Cristo Jesus. Cristo, o cabeça nos céus, cada um que crê aqui na terra, selado pelo Espírito Santo, é corpo de Cristo. É um dia, esse corpo vai ser tirado daqui, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e transformados, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados sem passar pela morte, e juntos vamos nos unir a Cristo para sempre. E voltaremos com ele 7 anos depois, no dia da aparição em que ele virá para julgar as nações, julgar Israel, Judá, né, também as tribos de Israel que são dispersas serão julgadas em separado, julgar todas as nações e então estabelecer um reino milenar. Esse resuminho que eu dei é porque é muito importante nós entendermos que tudo isso nós vamos ter participação, e uma participação como a noiva do Cordeiro, porque ele nos tratou em graça e misericórdia, e pela fé, nos comunicando vida, pela fé, ele nos deu o perdão de todos os nossos pecados, e não há modo de perdermos essa salvação. Se houvesse alguma coisa que depois de salvo eu pudesse fazer para perder essa salvação, a obra de Cristo não seria uma obra com o poder que ela é. Ela foi uma obra feita uma só vez, para sempre. E essa obra é suficiente para nos levar agora na condição, nós estamos agora na posição de, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Porém, ainda existe um problema aqui, né? Nós ainda estamos nesse tabernáculo, que é esse corpo, que é em carne, é o estado em que nós estamos hoje, em espírito e alma, nós temos agora paz, porque fomos justificados, mas esse corpo ainda tem o pecado que nós devemos colocar na sua posição devida. Mortos para os delitos e pecados, e agora vivos para Deus, aguardando até que nós sejamos transformados em um corpo de glória como a de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, para sempre estaremos com Ele. Então, esse finalzinho que ele fala aqui, é muito importante que a gente ore para que tenhamos um coração puro e um espírito correto para com os irmãos. Nunca pense em si próprio, mas pense no que Cristo fez com você. E todas as provações pelas quais temos que passar, temos que sempre perguntar. A primeira pergunta que nós fazemos quando alguma coisa acontece é: por quê? Deus permitiu isso em minha vida e o que Ele está querendo me ensinar? Porque todas as coisas que acontecem em sua vida, Deus permite para a instrução, para que você seja exercitado nessas coisas e aprenda a confiar cada vez mais nele. Só até aí. Danilo, você tinha uma pergunta? Se quiser fazer, pode ficar à vontade. Ô, Timão, é assim, uma dúvida assim, né? Por exemplo, que eu já ouvi muito falar e nunca entendi direito, foi a questão eu não sei se foge um pouco do contexto da reunião, mas assim, do sono do justo. Por exemplo, o sono do justo. Quem dormiu, morreu, no caso, a carne morreu em Cristo Jesus. Sobre o sono do justo, se está dormindo, se está... Eu nunca consegui compreender 100%. Toda vez que se fala de dormir, de sono, é do corpo. Tá? A alma e o espírito não morrem. Nem ficam em estado de sonolência. A ideia que se tem nessa doutrina, eles falam, né, que quando você morre, você fica dormindo. Seu espírito e sua alma ficam dormindo. No dia do arrebatamento, todos vão acordar. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A gente vê claramente que a morte é o estado em que o espírito e a alma deixam o corpo. E o corpo, quando fala de dormir, o santo que dormiu é o corpo que está lá enterrado. Está lá deteriorando, está se degenerando. Mas Deus vai ressuscitar esse corpo. Porém,
o espírito e a alma fica num estado de Hades, que na palavra fala. Infelizmente, nossas traduções, todas as nossas traduções no português, misturam muito Hades com inferno. Aliás, usam até como se fossem sinônimos, o Hades e o inferno. E não é. O Hades não é o inferno. O Hades é a condição, tanto para crentes como para incrédulos, a condição do espírito e a alma fora do corpo. Lembra-se quando Paulo fala das suas visões, ele fala, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele não sabia se ele estava vivo ou morto. E ele fala, como conheço um homem, que ele não quer falar de si mesmo. Porque ele não poderia falar dessas coisas, se gloriar das coisas que via. Ele, inclusive, ele fala em outra passagem, em outra carta, que ele tinha um espinho na carne, que por 3 vezes ele rogou a Deus que tirasse, e a resposta de Deus é, a minha graça te basta. Esse espinho na carne, para que ele não se gloriasse das visões que ele teve. E ele, sabendo disso, ele, quando fala desse evento na vida dele, ele fala, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Isso, eu acredito, uma vez um irmão me ensinou isso e eu achei muito interessante. Todos pensam que é quando Paulo se converteu, que ele ficou aquele tempo cego, que é ali que ele foi levado até o terceiro céu e onde ele ouviu coisas que ele não seria capaz, não poderia falar, não dava para falar sobre isso. Quando ele fez isso, o irmão fala que foi talvez quando ele foi apedrejado e o deram por morto e o arrastaram para fora dali e levaram ele. Aí os discípulos pegaram Paulo, levaram, e no dia seguinte ele levantou e já foi pregar em outro lugar e tal. Ali, ele foi dado como morto. E aí ele fala, né, não sei se esse homem no corpo ou fora do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vou deixar bem claro o que é Hades. Um crente, um cristão, ele morre hoje. Tem um acidente de carro, com uma fatalidade, ele morre. O que aconteceu? Quando ele morreu? Quando o espírito e a alma deixaram aquele corpo. Então, o corpo está morto. Algumas vezes é narrado como dormindo. Ele está aguardando a ressurreição. E o espírito e a alma estão com o Senhor Jesus. Essa condição de Hades, o espírito e a alma sem o corpo, é o Hades. Quando um incrédulo morre, vamos supor que nesse mesmo carro tinha um crente e um incrédulo. O crente está com o Senhor, mas não está ainda com um corpo transformado. O corpo está aqui enterrado, está dormindo. Quando o incrédulo morre, também é a mesma coisa. O corpo dele está aqui. Está aguardando uma ressurreição também. Porque todos ressuscitarão. Não ao mesmo tempo, mas todos ressuscitarão. Depois eu vou dizer mais sobre isso. Porém, o incrédulo morreu, o espírito e a alma estão nessa condição de Hades. É uma condição, não é um lugar, gente. E essa condição de Hades, para o incrédulo, é em tormento. É como o irmão descreve, é como se você tivesse um edifício escrito assim, Hades. Quando morre, o espírito e a alma entram nesse edifício. Nesse edifício, existem aqueles que estão em comunhão no primeiro andar e tem aqueles que ficam no subsolo. Os incrédulos ficam nessa condição, aguardando a ressurreição, que é chamada ressurreição de condenação. O crente fica também nessa condição de Hades, mas já o espírito e a alma gozando do conhecimento de Deus e com Cristo, né? Ele falou, hoje estarás comigo no paraíso, é nesse sentido. Porém, o corpo aguarda a ressurreição, que no caso do crente é no dia do arrebatamento. Os que estiverem dormindo, os mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos não passam pela morte e são transformados, e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Essa primeira ressurreição, ela é dividida em 3 etapas. Cristo, as primícias. Isso já aconteceu. Foi lá quando, depois de 3 dias e 3 noites na sepultura, ele ressuscitou dos mortos. Ficou aqui no mundo entre os seus discípulos por 40 dias,
e depois ele sobe entre as nuvens, passa e vai até o céu, ascendido aos céus, ele subindo aos céus, se assenta à direita de Deus, e então derrama o Espírito Santo aqui na terra, que no dia de Pentecostes, quase 120 pessoas no alto cenáculo, recebem, repartidas como línguas de fogo, recebem o Espírito Santo. Começou aí a igreja. O primeiro a ressuscitar é Cristo. Cristo as primícias, como fala em 1 Coríntios 15. Agora, no arrebatamento, todos os cristãos que estão mortos ressuscitarão e se unirão a Cristo como a noiva nas bodas do Cordeiro. Os santos do Velho Testamento que morreram também estão aguardando essa ressurreição e vão ser ressuscitados juntos nesse mesmo evento do arrebatamento. Só que eles não têm participação na igreja, eles não são a noiva de Cristo, eles são os convidados do noivo. Porque vai haver nos céus essa união de Cristo e sua igreja, e os santos do Velho Testamento estão participando disso, mas eles não têm a mesma posição da igreja. A terceira fase dessa ressurreição, porque eu falei da primeira, Cristo as primícias, depois os que são seus na sua vinda, certo? E depois, no final da tribulação, aquelas 120 testemunhas que pregam o evangelho e que são martirizados, eles também são ressuscitados para encontrar com os santos do Velho Testamento, porque tem a ver com o reino. As promessas de reino são para os santos do Velho Testamento e para Israel. Não é para a igreja. A igreja é um lugar celestial. Os santos do Velho Testamento, juntamente com os mártires, eles estarão nessa situação nos céus, mas na terra vai ser estabelecido um reino de 1000 anos. Então Israel vai ter as promessas aqui na terra. A passados 1000 anos, aí vem a ressurreição dos mortos. Por isso que fala que ele é Deus dos vivos e dos mortos. Dos vivos, aqueles que creem, aqueles que são justificados pela fé, e dos mortos, aqueles que vão ressuscitar para a condenação e para a segunda morte. Porque esses que ressuscitam na ressurreição de condenação, entenda que a primeira ressurreição é em 3 fases, ela ressuscitar para estar com Deus, estar nos céus. A outra ressurreição é dividida em 2 principais. A outra ressurreição é de condenação, são todos aqueles que morreram em desobediência a Deus, em pecado, sem ter crido, sem ter sido justificado. E olha, todos são justificados pela obra de Cristo. Ele é o centro, é o objetivo de Deus em todo o plano de salvação do mundo. Aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram a fé em Deus no Velho Testamento e morreram em seus pecados, eles se ressuscitarão para receber o juízo do trono branco. Então, serão lançados no lago de fogo para, então, estarem lá onde está já a besta, o anticristo, Satanás e seus anjos caídos. Todos estarão lá nesse estado de tormento, né, onde o verme não morre e estarão sendo atormentados o tempo todo. Por isso fala noite e dia, não é como o céu e a terra que nós temos 24 horas, 12 horas, 24, noite e dia, não é assim. Mas ele está falando noite e dia, por exemplo, constantemente. Após esse juízo, após essa condenação final, o juízo final, aí então os céus e a terra se desfarão e ele estabelecerá o estado eterno. Por que eu disse tudo isso? Porque nós, quando morremos sendo cristãos, aguardamos a ressurreição para a vida. O incrédulo, quando morre, aguarda a ressurreição para a condenação. Então, dormir no sentido de não saber o que está acontecendo não é verdade, porque nós vemos em várias passagens que os que estavam mortos tinham consciência do que estava acontecendo. O espírito e a alma tinham consciência. Por exemplo, Samuel, por exemplo, a parábola eu não acho que é uma parábola, é um fato que Deus, o Senhor Jesus fala do rico e o Lázaro,
ele está lá em tormentos e fala, mande alguém para avisar meus irmãos da minha situação aqui. Estava em tormento, mas ele estava tendo consciência do que estava acontecendo. Ele estava perfeitamente consciente. Não existe dormir nessa situação. E nem Lázaro, que estava no seio de Abraão, estava inconsciente, esperando a ressurreição. Ele estava consciente. E várias outras passagens que mostram dessa consciência. Também o fato de Paulo falar de conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, por quê? Ele, mesmo fora do corpo, ele ia ter consciência das coisas que estavam acontecendo, ele não estaria dormindo, né? Então, essa ideia de que dormir é a mesma coisa que o espírito e a alma ficar em repouso, aguardando, e aquele dia vai para ser igual para todo mundo, não é. Se eu morrer agora, tiver um infarto aqui, morrer, meu corpo vai ser enterrado, meu espírito e minha alma estarão com o Senhor, porque eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador. Se um incrédulo morrer, seu espírito e alma estarão em tormentos, aguardando o dia em que o seu corpo vai ser ressuscitado para a condenação, diferente do nosso, que é ressuscitado para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a diferença em todas essas coisas, que deixa bem claro. Eu espero que a dúvida tenha sido dirimida aí. Não, irmão, ficou bem claro agora. Agora ficou claro. É aquela parábola, a parábola não, aquela passagem do rico e Lázaro, ela ajuda bastante a entender isso aí, né? Porque ela faz uma separação bem clara, assim, dos dois estados, do perdido e do salvo. E mais importante... pode falar aí. E mais importante é que o rico tinha noção que ele não podia sair dessa condição. Existe também, além dessas ideias de dormir, o espírito e a alma dormindo, existe a ideia, o conceito, e aí é do romanismo, né, da Igreja Católica, de que fica numa condição no purgatório, e de que a intercessão das pessoas aqui na Terra, quer seja fazendo jejum, acendendo vela, orando por ele, pode conseguir dias de perdão, menor tempo no purgatório, até que ele possa sair dali e ir para o céu. Essa ideia também é totalmente errada. Não existe uma coisa como essa. Porque a nossa condição, depois de morto, ou é com o Senhor, ou é em tormento, aguardando juízo. Não existe assim, eu vou morrer e vou ter uma segunda chance. Ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso vem o quê? Dizem Hebreus, o juízo. E por que isso não vale para o cristão? Porque o juízo já aconteceu em Cristo Jesus. Ele creu isso em vida. Então, salvação, a certeza, a segurança de que você é salvo é garantido agora. Não é uma coisa para depois. É outro conceito que esse purgatório traz no conceito católico, né, de que você vai ter uma segunda chance. Então, olha, eu vou morrer, mas depois, na ressurreição, Pedro vai ver o que eu fiz de bom e o que fiz de ruim e vai pesar na balança. E ele vai escolher se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Esse pensamento é o mesmo pensamento do islamismo. É Deus que vai ter misericórdia, entendeu? Mas não tem nada a ver com... você tem que ser bonzinho, só isso. Se você não for bonzinho, você vai ter condenação. Ou tem que ser muito bom. Esses erros aí tiram de lado a ideia de que você decide agora, deixa para decidir depois, entendeu? E também, o ser bonzinho agora, eu digo de passagem, não vai garantir seu lugar, porque ser bonzinho no quê? Como? Em que obras? Obras feitas como? Porque não é só fazer boas obras, no sentido que o espírita ensina e outras religiões ensinam, tem que ser bom, fazer boas obras. Não, tem que ser feita em Cristo as obras. Porque as boas obras são feitas em Cristo. Porque tudo que não é pela fé é pecado. Entendeu isso? Mesmo que você esteja fazendo uma coisa que aos olhos da humanidade é uma coisa boa, por exemplo, ajudando uma pessoa que está passando necessidade, isso é muito bom. Eu não estou falando que é errado fazer isso. Mas isso não me salva. Não me salva. O que me salva é crer em Jesus Cristo, é a fé em Cristo Jesus e na sua obra.
e é uma pessoa, é crer em uma pessoa, não fazer algumas coisas ou acreditar em Deus. O termo, eu acredito em Deus. Tá ótimo, o demônio também acredita. O Satanás também acredita em Deus. E teme, não é acreditar em Deus, é crer que a obra de Cristo foi, para mim, um caminho de salvação que Deus abriu. Eu aceito, eu agarro isso para mim e falo, sim, eu quero, cara. E isso daí é difícil de explicar, mas é como você se apropriar dessa verdade que Deus está te falando. Ele está te dizendo, olha, eu dei meu filho naquela cruz para morrer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso, você não vai perecer, você tem a vida eterna. Você é selado com o Espírito Santo quando crê isso. Agora, a outra ideia, que depois do arrebatamento, aqueles que não são verdadeiros cristãos, que ficarem aqui na terra, os professos, eles vão ter uma segunda chance, ouvindo o evangelho do reino. Isso também é outra mentira que está sendo contada hoje em forma até de filmes e seriados aí, né? Os deixados para trás, né? Eu digo, a palavra de Deus não nos autoriza a ter esse pensamento. Isso está errado. Por quê? Em Tessalonicenses se mostra claramente que aqueles que rejeitaram a verdade, no arrebatamento, eles vão ficar e vão ser entregues à mentira porque não receberam a verdade. Eles vão adorar a besta. Porque quando Cristo se apresentou, eles não quiseram. Então, eles vão crer no anticristo. Eles não vão ter segunda chance. Porque o evangelho da graça, a partir do momento que a igreja é arrebatada, não é mais pregado. Vai ser pregado o evangelho do reino. Então, o Espírito Santo não estará mais aqui na terra, e o Espírito Santo é aquele que detém o mal hoje. Se nós pensamos que o mundo está mal, ele vai ser muito pior sem o Espírito Santo aqui. E duas coisas que detêm o avanço do mal em sua potência total de anticristo. Aquele que o detém, o Espírito Santo, e quem o detém? Os governos que estão estabelecidos por Deus. Por mais perverso que seja um sistema governamental no mundo, em qualquer país que seja no mundo, Deus está por trás disso e está cuidando. E é o que controla um pouco a maldade. Porque por mais assim, péssimo que seja um governo, ele tem ainda o controle de polícia, a família protege aqui ou ali, um ou outro, mas quando sair o Espírito Santo daqui e os governos todos entregarem o poder na mão da besta e do anticristo, o caos vai ser estabilizado. Vai ser um caos, é apostasia geral, total. Apostasia total. Só vai permanecer aqui na terra aquele remanescente fiel judeu pregando o evangelho do reino, e vão ser perseguidos pelos seus próprios irmãos judeus que se renderam ao anticristo e à besta. E então eles vão ser eliminados nesse momento. E Deus, o Senhor Jesus virá estabelecer esse reino. Mais alguma coisa, Dani, que você levantou a mão aí? Se tiver, pode ficar à vontade. Pelaquela passagem que vê ali, que no caso ele pede para molhar a boca dele, né? Que ele está ardendo, uma coisa assim, né? Que chama. Então, no caso, há uma consciência aí entre os que os que dormiram em Cristo e os que não dormiram em Cristo, no caso. Há essa consciência, assim, ou eu posso ter entendido errado, não sei, eu não poderia me explicar. Não, os dois têm consciência, né? E nós, quando estivermos com o Senhor transformados, daí que nós vamos entender realmente tudo, porque nós teremos um corpo que vai poder ser capaz de ter a percepção do que é a glória de Deus. Hoje nós temos parcialmente isso. Nós compreendemos o amor de Deus, a graça de Deus, a sua misericórdia, compreendemos muita coisa, mas não na sua totalidade, porque nós temos alguma coisa que retém isso aí, como posso dizer, ele impede de ter compreensão completa, que é a carne.
quando essa carne for revestida de imortalidade, o que é mortal se for revestido de imortalidade, então nós estaremos completos. A nossa redenção foi completa, porque agora tem o espírito e a alma com um corpo transformado e aí na presença do Senhor, se unindo a Ele e face a face com o nosso Salvador. Isso é totalmente diferente. O incrédulo, ele fica em tormentos, ele tem consciência do que está acontecendo, ele sente, tem os sentimentos, apesar de não ter o corpo, e ainda sabe que não pode sair dali, porque ele fala, manda alguém ir lá avisar meus irmãos. Olha, por que ele não vai? Porque ele sabe que dali ele não vai sair, não. Ele tem consciência do que é a condenação. Entendeu? É isso que eu quis dizer, em termos de que o incrédulo também está consciente, não é só o que creu que está consciente, com o espírito e a alma na presença do Senhor. Eles estarão com o espírito e a alma sofrendo e terão consciência do que fizeram. Claro. Ficou bem melhor. Irmão, tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Tem mais uns minutinhos ainda. Você quer abrir o microfone, Ismael? Pode ficar à vontade. Sobre o governo do Senhor, né, para os seus, queria saber como é que funciona o tratamento, né, do Senhor com a queda nossa, com alguma coisa que o Senhor tratou de Davi, né, perdoou ele, mas o Senhor teve o governo na vida de Davi para corrigir. Saber mais ou menos como que funciona isso hoje para a gente. Cortou um pouquinho, você conseguiu entender, Lineu? Estava cortando um pouquinho, mas o governo de Deus hoje existe na Assembleia. Se alguém comete algum pecado moral ou doutrinal eclesiástico, ou ele confessa, ou é descoberto que ele tem, porque a Assembleia só tem autoridade em julgar pecados manifestos, supostos pecados não tem. Por isso que fala, na Assembleia sempre tem que ter a boca de 2 ou 3 testemunhas. Alguém chegar e falar, olha, fulano de tal, eu vi, ele estava lá roubando um banco. Você vai lá, conversa com a pessoa, pega 2 ou 3 testemunhas que realmente mostram o que aconteceu, aí sim você pode, baseado num fato, que tenha 2 ou 3 testemunhas, você pode julgar. Por exemplo, adultério, né? O marido chega e fala, olha, minha esposa adulterou. A Assembleia o que faz? Aceita o que o marido falou? Não pode fazer isso. Ele é peça principal no problema. Ele é marido. Você não pode ouvir só o testemunho do marido, nem deve ouvir o testemunho do marido. Deve 2 ou 3 irmãos responsáveis e conversar com ela. Se há confissão, aí trata. Se 2 ou 3 irmãos viram o que aconteceu, eles podem dar o testemunho e aí tem-se como fazer. Agora, não, eu acho que ela teve intenção de fazer isso. Não, a Assembleia não vai julgar intenções. Isso, quem vê a intenção do coração é Deus só. E a palavra de Deus é quem revela as intenções do nosso coração. Ao ler a palavra de Deus, você muitas vezes está lendo lá e você fala, olha, isso é para mim. Isso é a palavra de Deus atingindo a você o intento do seu coração, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Agora, como funciona? O que é o governo de Deus? O governo de Deus é Deus disciplinando, é aquilo que eu falei de Hebreus. O pai castiga o filho que ama, porque se nós não tivéssemos correção, nós não teríamos, é como se não tivesse pai, seria um filho bastardo, mas não é, nós temos quem nos corrige. E como seria essa correção? Olha, pode ser por um irmão que vem e fala, olha, irmão, você está fazendo isso
deve estar, presta atenção no que você está fazendo, não está correto, cuidado aí. E se aí há já um entendimento e não é um pecado em que compromete a moral, nem a parte doutrinária eclesiástica, parou por aí a coisa. Ele confessa e tal. Agora, se ele não ouve, continua na prática, aí começa a ver o processo que normalmente a gente vê nas Escrituras. Não vou dar uma fórmula aqui de como funciona o governo de Deus, porque o governo é de Deus. Cada assembleia, cada irmão tem responsabilidades diante do Senhor de fazer para cada caso ser analisado no Senhor. A assembleia tem que se humilhar, os irmãos têm que se humilhar e ir diante de Deus confessar, porque quando há um pecado assim, Israel pecou. Um só cometeu o pecado, mas a palavra foi Israel pecou. Porque como igreja, como assembleia, nós temos também a responsabilidade. O governo de Deus também pode ser Deus falando diretamente com você, através de uma doença. Eu não vou dizer para você que toda doença é Deus disciplinando, mas Deus nos disciplina por intermédio de doença. Você fica fraco, fatalmente você vai lembrar, puxa, o Senhor está falando comigo. Mas eu não vou dizer para você que toda disciplina é na forma de um castigo, é na forma de uma doença, ou de um acidente, ou de uma necessidade. Nós vamos ter muitas provações, algumas serão Deus permitindo para que a gente aprenda alguma coisa. Aliás, sempre né? Mas ele tem, sim, um governo sobre nós, mas não é governo de falar assim, você vai ser colocado fora do corpo de Cristo, você perdeu sua salvação porque você fez tal pecado. Você tem o pecado imperdoável, que muitos ensinam essa mentira, né? Lá em Hebreus, falando que a blasfêmia contra o Espírito é um pecado apóstata, você perde a salvação se você blasfemar. Ele não está falando nada. A blasfêmia contra o Espírito é aquilo que Israel fez quando acusou que os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo não era no poder do Espírito Santo, mas no poder de Beelzebul. Isso é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, falar que individualmente eu posso blasfemar contra o Espírito Santo, não tem isso, não tem jeito. Um cristão verdadeiro, aquele que é selado com o Espírito Santo, jamais vai ser um apóstata e jamais vai perder sua salvação. Ela veio para sempre. Quando você crê pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, essa fé me coloca numa posição inabalável, porque é a posição em Cristo Jesus. E onde está Cristo Jesus? Nos céus, assentado à direita de Deus. É lá que Deus me reconhece, em Cristo Jesus. Eu estou justificado diante de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. E quando há um pecado, Cristo é o nosso sumo sacerdote e nosso advogado. Como sumo sacerdote, ele intercede por nós diante de Deus quando há acusações, e como advogado, ele nos guarda das acusações do inimigo, porque existe uma batalha nos lugares celestiais em que constantemente há acusações contra os filhos de Deus, e o Senhor ali, como nosso advogado, defende disso. Como sacerdote, ele nos mantém em comunhão com Deus, para que nós, nas nossas orações, ele possa interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Não precisa ser nenhuma oração decorada ou com uma fantasia de oração perfeita, não é isso. A nossa oração, às vezes, o próprio Espírito corrige para ela chegar a Deus do jeito que é, porque o Senhor conhece o coração. Alguma coisa eu vou pedir que ele já não sabe, mas ele quer que peçamos, e nós pedimos e sabemos que somos ouvidos. Por quê? Porque somos fiéis? Porque fizemos alguma coisa? Não. Pelos méritos de Cristo. Não existe, de modo nenhum, nós chegarmos diante do trono de graça por nossos méritos. É só por meio de Cristo. Obrigado, irmão. Sobre a raiz de amargura, como que a gente consegue conviver com uma pessoa que não consegue, às vezes, perdoar? Uma dificuldade que eu tenho, às vezes.
não consegue perdoar você que fez alguma coisa contra ela, ou ela não consegue perdoar alguém na Assembleia. Qualquer uma que seja essa, você tem que orar por ela só. Mas não existe como eu falar isso, como é que eu vou viver com uma pessoa que não perdoa? Nós estamos convivendo, por mais que se queira, sempre vai ter os verdadeiros e os falsos na Assembleia, porque Paulo falava sempre, nas suas cartas, ele fala como uma assembleia mista de pessoas, um grupo misto de pessoas. Ele fala várias vezes, você vê que ele muda o pronome de nós para vós. Por que ele está fazendo isso? Quando ele está falando vós, ele está falando aquele grupo que professa. Quando ele está falando nós, ele inclui todos, todos aqueles que têm fé. Presta atenção nisso, como é interessante notar quando Paulo está usando nós e vós em uma frase, em alguns versículos, ele está claramente mostrando os verdadeiros e os falsos. Então, por que nós não fazemos assim? Os que são falsos, manda para fora e fica só os verdadeiros. Porque nós não sabemos quem é. O Senhor conhece os que são seus. E o que mais ele fala? Purifica-se, para purificar desses vasos de desonra e buscar andar com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então, é individual, cada um no seu andar, buscar andar com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Mas eu não posso forçar ninguém a perdoar. Só posso dizer uma coisa: perdão é a base de todo cristão. O cristão que não sabe perdoar, ele não sabe que Cristo perdoou ele ainda. Ele não entendeu, ele não é verdade, ele talvez nem seja, não tenha compreendido o que é a salvação em Cristo Jesus. É puro perdão. Ora, se Cristo, eu penso sempre assim comigo, para eu entender como que eu tenho que perdoar todo mundo, isso que esse irmão fez contra mim, eu cheguei a fazer contra Deus? Muito pior. Muito pior. E quando que ele me perdoou? Quando eu era já convertido? Agora que você se converteu, agora eu te perdoo? É assim que Cristo fez por nós? Não. Enquanto nós éramos inimigos, ele morreu por nós. Nós éramos inimigos. Nós não éramos amigos de Deus para ele vir morrer por nós como um mártir que vem fazer uma boa ação para os seus amigos. Nós éramos inimigos. Quando ele fala, ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida por seu amigo. Cristo teve, ele deu para os seus inimigos. E esse amor é falado lá em 1 João. Não que nós amemos a Deus, mas é que ele nos amou primeiro, para que agora nós amemos. E se nós fomos amados desse modo, fomos perdoados desse modo também, nós não podemos perdoar um irmão, por mais que seja ofensivo o que ele fez e tudo mais, nós temos que aprender a perdoar. Então, é uma coisa que se você que não consegue perdoar um irmão, ora a Deus, que Deus certamente vai te dar a luz a respeito disso. E quando nós aprendemos a perdoar, irmãos, a noção que abre diante dos nossos olhos de quão grande foi o perdão que Deus teve para comigo, eu posso dizer isso individualmente agora. Eu quando perdoo uma pessoa, por mais que ela me ofendeu e tudo mais, eu perdoo e falo, olha o que Cristo fez por mim, que eu tinha ofendido muito mais a ele, e ele me perdoou. Então, você tem uma consciência maior do perdão de Deus quando você também aprende a perdoar desse modo. E eu uso o exemplo que o irmão dá, ele descreve o perdão mais ou menos desse modo. Quando alguém me ofende, imediatamente, no meu coração, é como se eu perdoo, e esse perdão não precisa ser manifestado. Ele está guardado no meu coração, esse perdão, já está perdoado. Quando essa pessoa vem e confessa o pecado, aí abre-se a barreira, né? É como se tivesse uma eclusa. Ele tá todo aquele perdão guardado ali. Quando ele vem e confessa assim, irmão, você já está perdoado há muito tempo. E há alegria quando ocorre isso. É a única coisa que eu posso dizer a respeito do perdão. Agora, existem pessoas que ficam rancorosas, guardam uma raiz de amargura, que não seja você esse. Porque
a raiz de amargura contamina outros. Então, se existe raiz de amargura, deve ser tratada imediatamente. E tratada comigo, não a tratar os outros da raiz de amargura dos outros, porque nós vemos raiz de amargura em todo mundo, mas nós nunca vemos em nós mesmos, né? É mais difícil se ser um bom juiz próprio, né? Eu sempre falo que nós somos um severo juiz dos outros e um muito complacente juiz de nós próprios. Mas nós temos que ser um severo juiz de nós também, aprender a fazer o juízo próprio. Isso não é introspecção. Introspecção é ficar olhando se há uma coisa boa dentro de nós. Exame, o juízo próprio, né, é você julgar aquilo que é da carne e confessar a Deus e continuar. Isso é coisa do dia a dia. O dia a dia o cristão está diante da palavra, porque a palavra também nos lava, né, e nos purifica do pó que o mundo nos impõe, porque nós temos que estar em contato com o mundo. O cristão não é alguém que fica isolado do mundo, porque isolando ele vai ficar puro. Isso daí é um conceito dos monges que ficavam presos no monastério lá para não se contaminar e ficavam flagelando a carne para mortificar a carne. Não é isso que a palavra ensina. Nós andamos no mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que entrar em contato com pessoas que contaminam, com coisas que contaminam, visões, fotografias, filmes que nos contaminam, tudo nos contamina. E como é que nós vamos nos lavar disso aí? Com a santa água da palavra de Deus, lendo a palavra, orando, o Senhor cuida de nós e nós vamos passo a passo, aprendendo a confiar mais nele. Mas o perdão é uma coisa que é quase que incompatível. Não perdoar. Um cristão não perdoar é uma coisa praticamente incompatível com um cristão. O cristão tem que perdoar, ele tem que saber perdoar. Muitos podem falar assim, mas eu vou levar o desaforo para casa? Quantas palavras o Senhor falou enquanto cuspiam nele e batiam com ele numa cana? E o pecado nem era dele. Ele levou para casa tudo isso aí, levou sobre si tudo isso, por amor a nós. Qual a resposta nossa? Eu não posso perdoar meu irmão? Obrigado, irmão. Foi de grande ajuda as palavras. Lineu, tem 7 minutinhos já a gente passou. Tem mais uma perguntinha ainda, cara, ainda? Pois não. Quer fazer, irmã? É Sheila que queria perguntar. Oi, sim. Depois do milênio, na realidade, quando tudo tiver, o Senhor vai julgar, né, que vai jogar todos os perdidos no inferno, né, no lago de fogo, e os que ressuscitarem nesse período do julgamento, os que morreram, né, na grande tribulação, por amor ainda a Cristo, para poder escapar, né, e junto com os judeus que creram em Cristo novamente, né, no período que ele veio, ou na grande tribulação, na grande tribulação, os que escaparam, aí vem o milênio, quando Cristo vier, e quando for para ser julgado tudo, essa terra vai ser restaurada para os que escaparam, os que estão no milênio, e depois do julgamento, essa terra vai ser restaurada para os que ficarem como herdeiros na terra, porque a igreja, nós vamos, depois do milênio tudinho, vamos subir novamente para o céu com Cristo, né? E os que ficarem, na realidade, depois do milênio, vão herdar a terra. Essa terra vai ser restaurada novamente? Irmã, várias coisas aí. Primeiro, no arrebatamento, nós vamos estar com o Senhor e nunca mais vamos voltar à terra. Só o Senhor Jesus pisará a terra aqui para exercer o juízo, mas quem vai reinar aqui vai ser um príncipe, que vai ser o representante de Cristo na terra, mas ele estará dos céus, porque haverá comunhão entre os céus e a terra, vai ser restabelecida essa comunhão. Hoje não há a comunhão entre os céus e a terra. A terra, hoje, é
escrava do pecado, o príncipe desse mundo é Satanás, porque ele ganhou isso lá no Éden, quando fez Adão cair. Toda a criação ficou sujeita ao pecado, então ele é o príncipe desse mundo. Então não há essa comunhão entre céu e terra hoje. No arrebatamento, a igreja vai estar com Cristo, também os santos do Velho Testamento. Nunca mais vão voltar aqui na terra. Aqui na terra vai ficar, nos 7 anos da tribulação, aquelas testemunhas pregando o evangelho do reino, muitos vão crer, e vão entrar no milênio. No milênio, aqueles, um pouquinho antes, no final das 7 anos de tribulação, todos os que morreram como mártires, por causa do evangelho do reino, foram martirizados, eles vão ter a última fase da primeira ressurreição que eu falei, que é a terceira fase, que são os mártires que vão ressuscitar e vão estar com Cristo. Ok? Aí começa o milênio. Todos durante esse período dos 7 anos que morreram e que não eram justificados pela fé, eles vão direto para o inferno. Eles não vão ter a segunda ressurreição, eles vão ser com a morte. Do mesmo modo, no milênio, todos que entrarem no milênio, se não cometerem pecado, eles vão viver 1000 anos. Porque lembre-se que vai ser uma nova ordem de coisas, vai mudar tudo. Na Terra, não vai ser como nós temos hoje. As doenças serão curadas, porque vai ter uma árvore que dali vai ser feito remédio, que o Senhor vai administrar nesse milênio a cura dos povos. Um por um vão ser curados. E o pecado ainda vai existir, porém com uma diferença. Hoje, quando pecamos, nós temos 3 inimigos que nos levam a pecar. A carne, nós mesmos, que somos nossos inimigos. A carne, o diabo e o mundo. O sistema do mundo com todas as suas atrações para fazer o homem pecar. Essas 3 coisas. No milênio, Satanás vai estar preso com os seus anjos caídos, ele vai estar preso, acorrentado no abismo. O mundo vai ser transformado num mundo onde o cordeiro vai estar junto com o leão comendo do pasto. Não vai ter mais o que nós vemos hoje. A cobra, as crianças vão estar brincando com serpentes, não vai ter problema nenhum. Ali não vai haver mais essa ordem de coisas que nós temos por causa do pecado que entrou no mundo. E o homem que pecar nesse período de 1000 anos, pecou por causa da carne, porque ele ainda vai estar numa carne corruptível. E o pecado será julgado todo final do dia. E esses que morrem durante o milênio, por causa do pecado, só o pecado vai matar no milênio, doença nenhuma, e o homem vai viver 1000 anos. Se alguém entrar no milênio, até o final do milênio, não pecar, ele vai entrar no estado eterno. Depois que termina a terceira fase da primeira ressurreição, no final dos 7 anos da tribulação, não vai haver mais ressurreição para a vida. Vai só no final dos 1000 anos, no milênio, que a morte e o Hades, o inferno e o Hades, aliás, fala inferno na nossa Bíblia, mas é Hades. A morte e o Hades darão os seus mortos. O mar, a terra, todos que estão mortos, que morreram desde Caim, né? Desde Caim até o último homem aqui na terra que pecou, que morreu em seus pecados sem ter sido justificados por Deus, eles vão ser ressuscitados para serem condenados e lançados no lago de fogo. Após isso, esses céus e terra que nós vemos será destruído, vai se desfazer em fogo, de fato. E será criado novos céus e nova terra, e esse é o estado eterno. Do estado eterno, a palavra não fala quase nada para nós, porque nós não sabemos como vai ser, mas sabemos o seguinte: durante o período em que nós estamos aqui na Terra hoje, a justiça sofre. Durante o milênio, a justiça vai reinar. E no estado eterno, a justiça habitará. Ou seja, no estado eterno, todo o mal, não foi só o pecado do homem que foi tratado,
mas também o de Satanás, que lá, antes de todas as coisas, quando Lúcifer quis ser igual a Deus e foi lançado para fora dos céus, e com ele caiu uma parte dos anjos, os anjos caídos, eles são julgados no final do milênio e vão ser lançados no lago de fogo para sempre. E lá vai estar a besta, o anticristo e todos os que morrerem em seus pecados. Eles vão estar lá condenados. No estado eterno vai haver somente Deus com toda a sua glória, e nós estaremos participando de tudo isso e saberemos daí como é, porque no momento eu não poderia dizer como é, porque a palavra de Deus não nos diz. Ela não fala como é que é o estado eterno. Nós sabemos apenas que vai haver esse estado. Leia 1 Coríntios 15, no finalzinho, que ele fala quando o filho der de volta ao pai, e então Deus será tudo em todos. Isso ele está falando do estado eterno, porque Satanás e seus anjos não faz parte do tudo e todo, ele está no inferno para todo sempre. É a eterna perdição. E mais, esses que estão no inferno, lançados no inferno com Satanás e seus anjos, não há destruição, extermínio do corpo, como alguns falam. Então, o que morre é exterminado, não existe extermínio, eles estarão vivos, sofrendo lá no tormento para sempre. E nós estaremos também no estado eterno, gozando de tudo com Deus, mas nós não sabemos como é. Não sei se eu fui claro, se teve mais alguma dúvida. Foi, irmão, foi claro. É porque, na realidade, já ouvi ensinos que dizem que a terra vai pegar fogo, vai ser uma nova terra, que é onde todo mundo vai morar em santidade, né? Então, já foi tirar toda a dúvida. E, assim, e também, quando Cristo viesse para o milênio, a igreja viria com ele lá para a cidade santa, onde ele vai ficar. Mas, sendo assim, já foi compreendido, irmão, compreendi já. Era só essa dúvida que eu queria tirar. Existem doutrinas que falam disso aí, da restauração da terra, né? O principal a falar disso daí é o Testemunho de Jeová. Eles falam que no milênio ele vai estabelecer a terra, isso daí já é o céu, entendeu? É a terra aqui. Mas as nossas promessas não são terrenas. Quando ele fala da igreja voltar, ela não vai voltar para a terra. Ela dos céus vai manifestar, ou refletir a glória de Deus em Cristo Jesus, porque nós estaremos como, não mais noiva, mas a esposa. Quando ele fala na palavra que ele voltará com seus santos anjos. Não é anjo, na realidade, é a igreja que vai manifestar a glória de Cristo na terra, e o mundo vai ver, pelo que é a igreja, a misericórdia que Deus teve, porque entenda que eles estarão como Israel, sendo restaurado na promessa que tinha sido feita a Abraão, uma promessa terrena. E eles vão ver a graça e a misericórdia de Deus, porque aquilo que para eles eram gentios, que não tinham nada a ver, que eles não se misturavam, porque eram infiéis, eles vão ver que Deus usou de misericórdia com eles também, porque a igreja, basicamente, uma mistura de judeus e gentios que se converteram, é uma terceira classe de coisas. No mundo, antes de Cristo, existia os gentios e Israel. Agora, no Novo Testamento, Paulo fala, não seja causa de tropeço para os gentios, para os judeus, nem para a igreja de Deus. Então, existem 3 classes de pessoas agora no mundo. A igreja de Deus não é gentil ou judeu, é cristão. Aquele que saiu do judaísmo, que era judeu, saiu do judaísmo e agora é cristão. Aquele que saiu do estado de gentil e agora é cristão. É uma terceira coisa que é a igreja de Deus, onde não há judeu, nem grego, não há rico nem pobre, não há... E assim a palavra fala, entendeu? Então, é importante isso, a gente entender bem que a igreja vai manifestar essa glória, mas ela não vai pisar no chão de novo. Ela vai estar dos céus resplandecendo isso. Ele virá com os seus, ele pisará no Monte das Oliveiras e vai julgar Israel, mas ele depois vai mostrar essa glória para durante todo o milênio, essa glória será manifestada aqui na Terra. Entendi
Bem, irmão, graças a Deus e muito obrigado. Então, irmãos, graças ao Senhor, muito boa reunião. Tem uma perguntinha rápida ali, né? Eu acho que dá para você responder rapidinho, que é: podemos ou devemos orar o Pai Nosso? A Fernando pergunta. Olha, o Pai Nosso não é uma oração que foi ensinada à igreja, porque a igreja não tinha sido formada ainda, né? Ali os discípulos perguntaram como devemos orar, Senhor, e ele falou no sentido de Israel. O Senhor pregava o evangelho do reino, que foi interrompido com a rejeição do Messias, que ia estabelecer esse reino. Quando Israel rejeitou seu Messias, então passou-se a pregar o evangelho da graça, e agora nós não temos um Pai que está nos céus. Nós vamos aos céus, nós estamos nos céus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos ver a nós o teu reino, porque nós viremos com ele para estabelecer esse reino. Então, essa oração não cabe para o cristão, apesar de muitas igrejas protestantes e evangélicas orarem o Pai Nosso ainda e fazerem aquelas orações. Aliás, uma outra coisa que a gente sempre vê, né? Essa ideia de fazer correntes de oração, como se a assembleia junta orando fosse mais ouvida por Deus do que individualmente, cada um orando. Isso não é verdade. A assembleia se reúne para orar, sim, mas quando ela se reúne para orar, é para as necessidades da assembleia, tá? Não é uma reunião de necessidades pessoais que são trazidas a todos, para todos juntos orar e ter mais poder essa oração. Os assuntos pessoais é entre você e Deus, né? Então, o irmão chamou a atenção disso numa conferência, falou assim, parece que as nossas reuniões de oração da Assembleia, às vezes, são mais relatório médico do estado dos irmãos, que só pede, está doente, outro vai fazer uma cirurgia, vamos orar por esse que tem câncer, vamos orar... E a gente vê Paulo sempre orando pela saúde espiritual dos irmãos. E quando tinha alguém doente, ele falava, toma mais um pouco de vinho, toma um pouquinho de vinho pelas suas constantes enfermidades, ou fala, deixei o irmão lá porque estava muito doente, quase à morte. Ué, por que ele não salvou? Por que ele não curou? Por que ele não pediu oração para as... Porque isso não era a prática normal do cristão. A vida para ele, para o cristão, deve ser assim, o que me resta da vida, depois de convertido, você tem a vida antes de converter, e agora, o tempo que me resta, nós devemos andar para servir o Senhor em honra e glória, e problemas nós vamos ter. Paulo tinha as enfermidades dele, Timóteo tinha suas enfermidades, mas ele orava pela saúde espiritual dos irmãos, orava pelas assembleias, orava por um irmão que estava... ora por um irmão que está viajando, está fazendo isso aí. Então, só uma dicasinha de a gente compreender bem o que é uma reunião da Assembleia orando, né? E a oração individual, ok? Maravilha. Então, pedir a irmã Adriana para tirar a gravação aí, para a gente dar graça e poder encerrar por hoje.